Nossa temática é uma carta de amor. Quero ler uma carta de amor que eu recebi em 2007. Pastor Edson, quero agradecer minha hospedagem aqui por 17 anos. Fui muito bem acolhido, fui muito bem educado. Passamos momentos muito felizes, mão mole, andar de bike, na chuva, passeios em matas, praias. Eu tenho o Senhor como exemplo da minha vida. Continue sempre assim, sendo usado grandemente por Deus. Te amo e para sempre te amarei. João Gabriel, meu filho. Essa carta nós emolduramos. Ela para mim tem muito significado. Para mim e para a Neia. E a Neia também recebeu uma carta similar. Eu diria que é uma carta de amor. É uma carta de gratidão. É uma carta que reconhece a comunhão familiar. E é tão gostoso poder desfrutar disso. Eu quero convidar você a continuar comigo a leitura da carta de amor, que foi escrita pelo Evangelho de João, ou pelo evangelista João, ou pelo apóstolo João, lá no capítulo 13. Eu queria fazer essa leitura de forma bem objetiva para aparecer na tela, mas se você quiser deixar sua Bíblia aberta, seu tablet ou smartphone, pode deixá-lo aí para você acompanhar. Nós vamos olhar para esses 24 versículos. Diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por esta razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como também ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando, todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Também este não procede de Deus. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou o seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte, e todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conhecemos, ou conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração, pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Esse versículo é muito próprio para quem está fazendo uma campanha de oração. Aqui diz que aquele que pede, dele recebe. Por quê? Guarda os seus mandamentos e faz diante dele o que lhe é agradável. Então Deus tem prazer em atender a sua oração, se você trata dentro desta forma. E aqui diz: ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele, e nisso conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu.
Nosso tema é este: uma carta de amor com diretrizes bem definidas para quem? Para quem? Os filhos de Deus. É muito interessante que Deus não deixou a gente perdido, desnorteado. Para onde que eu vou? Ele traz diretrizes, como se comporta, como deve viver um filho de Deus. E é interessante que essa carta é muito fraterna, é muito amorosa. Ele nos chama de filhinhos, ele nos chama de filhos amados, e Deus vê você assim. Eu sei que você tem lutas e tribulações, mas eu quero dizer para você que se você entender esta identidade sua como filho de Deus, você vai trazer grandes vitórias na sua vida. Agora, eu quero ver com vocês aqui 3 diretrizes. Primeiro é reconhecer a sua identidade espiritual. A segunda, trate seriamente o pecado. E a terceira, ame a seu irmão. Primeira diretriz: você precisa reconhecer a sua identidade espiritual. Porque no texto ele fala de filhos de Deus e ele fala de filhos do diabo. E é interessante que há uma confusão generalizada na maioria da população brasileira pela formação que ela obteve cristã. Por exemplo, vou fazer essa pergunta e o que você acha, você pode responder. Todos são filhos de Deus, sim ou não? Sim ou não? Que bom. Porque há uma corrente que diz assim que no final todos são filhos de Deus e todos vão ser salvos. Mas isso não está na Bíblia. Isso é conjectura humana. Porque as Escrituras dizem, conforme João 1,12, eu gosto muito desse versículo, mas a todos quantos o receberam, a estes deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. A saber quem? Os que creem no seu nome. Quem são os filhos, portanto? Os que creem. Os que receberam a Jesus como seu Salvador e Senhor. Então, é importante que você saiba dessa identidade pessoal sua. Você é ou não filho de Deus? Portanto, se você não é filho de Deus, você é uma criatura de Deus. E se você não tem essa identidade espiritual de filho de Deus, esse texto, sinto lhes informar, esse texto diz, você é filho do diabo. E o diabo é pai da mentira. E o diabo é das trevas. E nós precisamos discernir isso com muita clareza. Agora, é importante que, reconhecendo a sua identidade espiritual, você saiba que você é alvo do grande amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira, diz João 3,16, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então diga para a pessoa que está ao seu lado, você é alvo do amor de Deus. O Senhor Deus nos alcançou por causa do amor dele demonstrado na cruz através do seu Filho. Ele entregou o seu Filho para assumir a sua culpa, o nosso pecado sobre si, e nos dando plena liberdade e salvação. Isso é amor. Interessante que quando a gente olha para as Escrituras, nós encontramos um Paulo dizendo assim, que eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então você é alvo do amor de Deus. E Deus prova o seu amor para com a sua vida pelo fato dele, Cristo, Jesus, o Filho, morrer, sendo você ainda pecador. Jesus não morreu na cruz porque você era bonzinho, ele morreu porque você era malzinho, e você ia para o inferno. E, portanto, a salvação está em Cristo. Nenhuma salvação em nenhum outro lugar, a não ser em Jesus Cristo. Segunda coisa, dentro dessa identidade, você é chamado de filho de Deus. Que bom você reconhecer isso. Você não é só criatura, porque o dia que você se posicionou em Jesus Cristo e você declarou Jesus como seu Salvador e Senhor, e se tem uma decisão mais importante que você tem que fazer na sua vida, não é a decisão vocacional, não é a escolha da sua residência, é a sua eternidade. E você resolve a sua eternidade quando você declara Jesus como seu Salvador e Senhor, e imediatamente você passa a ser filho, e você recebe sobre sua vida a presença do Espírito Santo que sela e marca a sua vida. Então nós somos filhos por adoção. Tem os filhos que é por nascimento, mas tem os filhos por adoção. Nós somos filhos adotados em Cristo Jesus. Portanto, você é membro da família real, você tem uma pedigree real, e você vai estar junto com Deus, o Filho eterno Criador. Você nasceu de novo pelo poder da vida divina, você foi adotado pela família de Deus, você deixará de ser terreno para ser celestial, e sua mortalidade será trocada pela imortalidade.
Os funerais cristãos, a gente chora pela partida, mas nós temos a certeza que aquele que está em Cristo, ele morreu em Cristo, está com Cristo. Por isso que Paulo diz assim, se a sua esperança se limita a esta vida, você é o mais infeliz de todos os homens, de todas as mulheres. Portanto, a sua identidade espiritual traz para mim nesse texto que você é alvo do grande amor de Deus, que você é chamado filho de Deus e, portanto, você não é bem-quisto pelo mundo. Porque o texto diz, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Jesus. É muito triste você ler o Evangelho de João, quando ele diz assim, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. E lá em Apocalipse, Jesus está falando a uma igreja e diz assim, eis que estou à porta, se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então Jesus se oferece, mas o mundo não recebeu. E eu vejo isso, cada vez que ando pelo mundo, e ando pelas estradas e pelos lugares, você vê muitas pessoas, mas são poucas as pessoas que têm um temor de Deus, e como é bom. Eu estive na semana passada em Manaus, com alguns ribeirinhos, e eu vi em alguns lugares bem distantes, 9 horas de barco, você andando, barco acelerado, barco que cabe 100 pessoas e anda 50, 60 km por hora naquele rio Amazonas, ou rio Solimões. E você vê gente que foi alcançada pelo amor de Deus, lá numa cidade, por exemplo, chamada Coari. Essas pessoas, elas recebem ao Senhor, e elas são distintas. Então, o mundo odeia os cristãos por causa da maneira que o crente vive, por causa do futuro que o crente vai ter, e por causa do evangelho, do qual a gente crê. Esse evangelho é um evangelho que fala do pecado e da redenção. É um evangelho que fala da condenação, mas que fala da justificação. Fala do perigo do inferno e da promessa do céu. E é exclusivo e não abre espaço para outros deuses ou caminhos a não ser Jesus Cristo. E condena todas as demais religiões com falsas e oferece um outro caminho que é em Cristo Jesus. João 14,6, o que é que disse Jesus? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Repita comigo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. É o único caminho. Então você é alvo do amor de Deus. Reconheça se você recebeu Jesus como Salvador e Senhor. Você é filho de Deus. Agora, se você não tomou essa decisão, você tem a chance de hoje dizer, Jesus, eu entendi o Evangelho. Eu declaro Jesus como meu Salvador e Senhor. Eu quero ser teu filho. E o dia que Jesus voltar, eu quero partir desse mundo. Esse mundo está piorando, vocês percebem isso? E vai ficar pior. As coisas não estão boas. Mas uma carta de amor com diretrizes bem definidas fala também quem somos hoje, filhos, e que haveremos de ser, porque no versículo 2 diz que quando ele se manifestar, nós seremos semelhante a ele, veremos como ele é. Então, meu querido, não temos revelado tudo isso que vai acontecer no futuro, mas tem algumas pistas. Por exemplo, a Bíblia diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para quem? Para aqueles que o amam. Então, coisas inefáveis que não se poderiam traduzir com palavras que Paulo percebeu. Então, é a nossa esperança nele e seremos como ele é e desfrutaremos da presença. Estar com Jesus, a calma. Estar com Jesus, o poder, a graça, a misericórdia é o melhor caminho. Então, reconheça a sua identidade espiritual. Há muitos anos atrás, eu vi o reverendo Messias Anacleto Rosa, que é nosso pastor decano, lá na primeira IPI de Londrina. Ele me falou, ou falou para o grupo que estava ali com ele participando, de 5 votos espirituais para você ter poder espiritual. Os 5 votos para poder obter poder espiritual. São eles. Leia comigo. Primeiro, trate seriamente o pecado. Segundo, não seja dono de coisa alguma. Terceiro, vocês estão bem aí? Estão aqui comigo? Terceiro, nunca se defenda. Quarto, que prejudique alguém. Quinto, eu queria destacar esse voto que Tozer, A.W. Tozer, escreveu esse livro. Quando eu assisti essa palavra, eu fui ler esse livro. Trate seriamente o pecado.
E aqui é uma evidência do Filho de Deus. O Filho de Deus, ele trata o pecado com seriedade. Ele não flerta, ele não paquera o pecado. Porque o pecado é transgressão da lei, é violação, é descumprimento, é desobediência. E só tem um antídoto contra o pecado, que é o sangue de Cristo, que nos purifica de todo o pecado. O vírus do pecado atingiu toda a raça humana por causa dos nossos pais, mas o antídoto contra esse vírus é o sangue de Cristo vertido na cruz, que ele nos lava, nos purifica. É isso que a palavra diz. Agora, você precisa lutar diariamente com o pecado. O texto diz de forma muito clara: aquele que pratica o pecado não é filho de Deus. Aquele que vive no pecado não é filho de Deus. Porque quem tem a divina semente é nascido de Deus. Aquele que pratica o pecado, diz o texto, versículo 8, procede do diabo. Versículo 9, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Então a distinção entre os filhos de Deus e os filhos do diabo é que o filho de Deus, ele é justo e pratica a justiça. E o filho do diabo, ele não é justo e não pratica a justiça e pratica o pecado. Meu amigo, eu falo que a tentação do diabo, ela não vem com um chifrudo, com os olhos vermelhos e um tridente. Aí você já espantaria. Mas ele vem de forma sutil, ele vem de forma sedutora, ele vem de palavras boas e doces, porque ele pode se transformar em anjo de luz, conforme a Bíblia descreve. Então ele seduz as pessoas. Por isso que Paulo uma vez diz: quem vos fascinou? Quem vos iludiu? Então trate seriamente o pecado, e a gente percebe na modernidade alguns comportamentos estranhos. Dê nome ao pecado. Não se trata de ser esperto ou tirar uma vantagem. Se você for verificar, pode ser roubo. Não é apenas uma historinha inocente. Se você for analisar, pode ser uma mentira e é pecado. Não é apenas um comentário, mas é maledicência, e maledicência é pecado. Não é um caso extraconjugal, é adultério o nome do pecado. A gente começa a falar, tem um caso, mas não é caso. A Bíblia diz adultério, é pecado, é prostituição, é furto, é roubo, é bebedice, é glutonaria. A Bíblia descreve o nome dos pecados. Então é muito importante que você trate seriamente o pecado, não fique brincando com o pecado. Eu tenho um livro chamado As Mais Belas Histórias, no meu 2º ano escolar. Contava do coelho Joca. Ele gostava de roubar verduras no quintal do Sr. Joaquim. E ele ia lá. E o Joaquim fez um espantalho e um dia colocou o espantalho com alguns grudes, fisga. De alguma forma, quando ele foi falar com o espantalho, ele bateu, a mão ficou grudada. E bateu, outra mão ficou grudada. Daqui a pouco o Joca estava totalmente grudado naquele espantalho. O pecado é assim. De repente começa de forma sutil. Então, por favor, se você quer uma evidência nítida, clara, de um filho de Deus, é que ele trata seriamente com o pecado. Ele não brinca com a pornografia. Ele não brinca com conversas levianas com pessoas do sexo oposto. Ele não brinca com qualquer sutileza. Ele trata seriamente o pecado. Fora disso, o texto diz, é filho do diabo. Palavra dura, não é? Mas é Bíblia, e eu tenho que ser honesto com as Escrituras para dizer isso a você. Não brinque. O pecado é sedutor e ele aparece de forma mansa e tranquila. Terceira e última coisa: ame a seu irmão. Se tem uma evidência de que você é filho de Deus, essa é outra. Tratar seriamente o pecado e amor pelas pessoas. Amar o seu irmão. Está aí no versículo 10. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça e nem aquele que não ama seu irmão não procede de Deus. Então, além de não viver em pecado, além de praticar a justiça, ele tem que evidenciar o amor para com as pessoas. Saiba, amor na Bíblia não é opcional, é um mandamento. Segunda coisa, amar não é gostar. Amar é uma decisão da razão. Não cabe, talvez você está aqui hoje como um casal e você está dizendo, o nosso amor acabou no casamento. Meu amigo, esse amor é o amor do mundo. O amor de Deus mais sublime é dizer, eu decido amar meu cônjuge.
E eu decido viver com Ele durante todos os dias que Deus me der fôlego de vida. Amor é uma decisão inteligente, racional. E você precisa entender isso. O amor que o mundo prega é paixão e emoção. E flutua que nem um eletrocardiograma. Um dia você ama, outro dia você não ama. É assim. Mas o amor bíblico, o amor sacrificial é profundo. Então aquele que não ama permanece na morte. Aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus. E aqui ele faz a menção de um personagem da Bíblia. O maior assassino de todos os tempos. Matou 1/4 da população da terra. Quem foi ele? Caim. Eram 4 pessoas. Matou seu irmão, matou 1/4 da população da terra. Por que ele fez isso? A Bíblia explica. Porque as suas obras eram más. E é interessante que você saiba que depois Deus chega para Caim. Onde está o teu irmão? Sabe o que ele fala para Deus? Bate com os ombros assim: por acaso eu sou tutor do meu irmão? E de fato, nós temos que ser corresponsáveis para com as pessoas. E aqui em termos de amor, vou ampliar tudo. O seu vizinho, o seu condômino, o seu pai velhinho e a sua mãe velhinha, que às vezes você nem liga para ele. O seu filho distante, rebelde, ame. Você tem que decidir amar essa criança. E você tem que falar para o filho: papai não concorda com as decisões que você tomou, mas papai te ama. Isso é decisão. Então, esse amor que Deus espera, como você foi amado por Deus, Ele espera que você ame as pessoas. E vocês oram, e às vezes, muitas vezes, hipócrita, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E você está com aquela continha daquele irmão que está devendo para você, alguma situação que ele machucou e você nunca tratou e nunca perdoou. E você quer que Deus te perdoe? Amado, uma evidência de que você é filho de Deus é que você ame. E aqui João fala uma palavra muito interessante: amemos não de palavra e de língua, mas de fato e de verdade. Mamãezinha, como eu amo a senhora, como eu gosto de o senhor papai, mas não obedece. Ele está dizendo: não precisa falar tão bonito e fazer poesias de amor, e o seu cônjuge também. Ai, querida da minha vida, meu amor, meu marido, tudo bem, você pode elogiar, pode trazer palavras elogiosas de declaração de amor, mas mais importante que isso, ame de fato e de verdade, no dia a dia, nas atitudes, nas relações com o Senhor. Essas são então, queridos, as 3 diretrizes definidas para os filhos de Deus. Repita comigo: reconheça a sua identidade espiritual. Então aqui é importante que você saiba: eu sou filho de Deus em Cristo Jesus. E se você não é, acerte essas contas hoje. Segundo, repita comigo: trate seriamente o pecado. Como é que você falaria com entonação para uma pessoa que está ao seu lado sobre trate seriamente o pecado? É assim que fala? Fala com energia. É um imperativo aqui. Fala para ele com energia. Isso. Olhe lá, hein? Sabe que Deus falou para Abraão com 99 anos? Anda na minha presença e ser perfeito. Poxa, se Deus falou para um cara de 99 anos dessa forma, que Ele não vai falar para nós, pivete? Anda na minha presença e ser perfeito. Trate seriamente o pecado. E terceiro, ame a seu irmão. Repita isto: ame a seu irmão. Vamos ficar em pé. Há uma canção que fala do amor de Deus e fala logo eu recebi graça, eu sou um felizardo, você é um felizardo sendo filho de Deus, o Senhor te atraiu, você se encontrou no amor de Deus, e é uma poderosa salvação, uma viva salvação, uma luz que alcançou você lá na escuridão, e o pecado que você tinha, Ele apagou no amor de Deus. Quem? Eu, você, um pobre pecador, tão fraco e tão devedor, recebi o amor de Deus. Esse amor é rico em benefícios, não mede sacrifícios. E esse amor quer alcançar você. Vamos cantar essa canção? Graça sobre graça recebi.
e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei o amor de Deus, viva e poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Você foi alcançado pelo amor de Deus. O Espírito Santo diz nesse texto que ele testifica no seu interior que você é filho de Deus. Agora, se isso não acontece, é porque você realmente precisa posicionar-se espiritualmente e dizer assim: Senhor, eu sou pecador, mortal, um miserável pecador, e eu preciso muito da graça do Senhor. E se você não fez isso na sua vida, e se você não tem o Espírito Santo testificando no seu espírito, isto, onde você está, eu queria que você orasse comigo assim. Você que quer receber Jesus como seu Salvador e Senhor, ore aí comigo. Muito obrigado, Pai, pelo seu Filho Jesus, que veio morrer no meu lugar na cruz. Reconheço que sou pecador e preciso da tua graça, do teu amor e do teu perdão. Recebe-me como teu filho. Jesus é o meu Senhor, o dono da minha vida. E quero viver como filho amado do Senhor. Que o Senhor cele com teu Espírito, o meu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Agora, queria orar por aquelas pessoas que estão muito distraídas. Pode deixar a luz apagadinha. Estão distraídas com pecado. Estão flertando com pecado. Você hoje ouviu uma carta de amor firme. O não é um amor. Meu pai, quando ele dizia não, ele me amava. A gente sempre pensa que amor é sim, é o amor suave. Mas quando Deus diz não, é amor firme. E hoje vocês ouviram, fique esperto. Então, onde você está? Quero orar por você e você sabe o que você precisa tratar. Pai, no nome de Jesus, nos perdoe quando brincamos com o pecado. Não podemos impedir que o passarinho deixe de voar sobre a nossa cabeça, mas nós podemos impedi-lo que ele faça ninho. Então, quero orar por este homem, por esta mulher, que hoje foi alertada sobre os riscos do pecado. Que, Senhor, possa dar o nome certo para o pecado e abandonar o pecado, porque quem vive na prática do pecado não é filho do Senhor. E como os teus filhos, queremos andar na luz e na justiça e viver na justiça. Faz isso. Cuida, Senhor, de cada um de nós. E também nesta hora, pedimos que o Senhor nos ajude a lidar com as pessoas. E se nesta noite tem alguém aqui que tem dificuldade de amar o fulano, o beltrano, o ciclano, não sei quem seja, pessoas que já machucaram esta pessoa na história, mas que hoje também ela decida amar e perdoar, e ela possa se tornar livre em Cristo Jesus. É assim a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus, e todo o povo do Senhor diz: amém.